O raciocínio clínico é a arte de criar uma história com a deformidade que você está vendo no paciente. Então, olha que interessante. Quando você está aprendendo anatomia, você começa a estudar, você começa a decorar as estruturas anatômicas, você fala, eu não vou aprender tudo isso, é difícil, não sei o quê. Eu vou passar para vocês hoje um conceito que chama-se raciocínio clínico. Então, quando você pensa clinicamente, a anatomia fica muito mais fácil de você entender. O que é raciocinar clinicamente? Vou explicar para você agora. Você está andando no metrô. Sabe quando você olha uma pessoa com um padrão de marcha que é compatível com uma pessoa que teve um derrame, um AVC? Você olha a pessoa e fala assim, olha, aquela pessoa teve um AVC. E aí, se o cara tá com a paralisia no lado direito do corpo, você já pensa assim, ó, ele teve uma lesão no cérebro esquerdo. Então você já vai criando uma história na sua cabeça. O raciocínio clínico é a arte de criar uma história com a deformidade que você tá vendo no paciente. Ou seja, se você tá vendo uma equimose, se você tá vendo uma deformidade física, alguma coisa. Então o raciocínio clínico é essa arte que você tem de ver uma deformidade e entendê-la, e isso vai facilitar o seu aprendizado e o tratamento dessa lesão. E aí eu trouxe aqui 6 imagens para vocês raciocinarem sobre elas. Então eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês algumas deformidades na mão e membro superior aí. Então olha aqui, ó. A primeira deformidade é essa aí. Eu quero que vocês observem essa deformidade na mão e pensem. Quero que você pense. O que você tem que pensar aí? Por que essa mão está com esse padrão? Então, quando a gente está falando sobre isso, o raciocínio clínico envolve muitas coisas. Envolve inspeção, envolve exame físico, envolve testes especiais, envolve coisa pra caramba. Mas aqui a gente vai trabalhar basicamente com inspeção. A gente vai olhar, identificar o que está errado e saber anatomicamente o que tem. Basicamente, esse método é um método utilizado em faculdades de medicina, que é o método PBL, tá? Que é o aprendizado baseado em problemas. Então, o que o pessoal faz lá na faculdade de medicina? O professor joga um problema e em cima desse problema o aluno tem que criar uma história. Então, em cima dessa mão aqui, ó, vocês têm que criar uma história. Então, o que eu vejo nessa mão? Eu vejo atrofia da eminência tenar, eu vejo atrofia da eminência hipotenar, ou seja, a mão está deformada, eu não vejo esses montinhos aqui. E uma outra característica é que todos os dedos aqui estão em garra, tá? Então na mão a gente tem características somente dos 2 últimos dedos em garra, dos 3 primeiros em garra ou de todos em garra. Então basicamente, dependendo da característica que você observa, você vai identificar um ou mais tipos de lesão. Então nesse caso aqui, no caso dessa mão, existem 2 lesões. Bom, existem 2 lesões. E a chave para vocês saberem quais são essas lesões está aqui, ó, na atrofia das eminências tenar e hipotenar. Primeira imagem. Segunda imagem, a mão está caída e os dedos no padrão flexor. O que aconteceu aí, tá? Se você tá vendo essa imagem só aqui, basicamente, às vezes você pode observar isso aqui e falar, a pessoa teve um AVC, né? Tá com a mão assim. Mas na verdade não se trata de um AVC, a pessoa está normal e ela teve uma fratura de úmero, tá? Foi uma fratura diafisária de úmero. Então foi isso que aconteceu com essa pessoa. Então é importante que você colha a história das pessoas para você saber o que acontece. Porque às vezes você olha uma mãozinha dessa e fala, ah, meu Deus, o cara foi um AVC. Tá bom? Então, às vezes não. Então, você tem que colher a história. Uma das partes mais importantes do seu diagnóstico fisioterapêutico, clínico, seja lá qual for sua profissão, é a história. Senta e troca ideia com o paciente. É uma das melhores coisas que você pode fazer. Quando você senta e troca ideia com o paciente, ele vai ficar mais feliz, você conversando com ele, e você vai conseguir colher toda a história que você precisa para saber identificar a lesão que ele está tendo. E quando você colhe a história, identifica a lesão, você consegue tratar essa lesão com maior facilidade, tá bom? Colha histórias. Então aqui foi uma lesão de trabalho, uma lesão no antebraço, uma lesão trabalhista. Aqui foi uma fratura de úmero. E aqui, ó, um padrão flexor da interfalangiana proximal, que é o dedo em botoeira. E esse aqui é uma outra lesão no dedo aqui, que é chamado dedo em martelo, que é uma flexão da interfalangiana distal, tá bom? Então vocês estão vendo aqui, ó, padrão flexor da interfalangiana proximal, dedo em botoeira. Padrão flexor da interfalangiana distal, dedo em martelo. Eu apresentei para vocês aqui 4 mãos aqui, ó, com características distintas. A primeira num padrão
padrão flexor sem as eminências tenar e hipotenar atrofiadas, um segundo padrão mão caída, um terceiro padrão flexão da interfalangiana proximal e um quarto padrão flexão da interfalangiana distal. O que vocês acham que está ocorrendo nesses 4 casos aí? Existe uma lesão, uma ou mais lesões, e aí você vai observar e a partir daquilo a gente vai criar uma história anatômica. E aí eu vou ajudar vocês a criarem essa história. Isso é raciocinar clinicamente. Você vai criar uma história e a partir dessa história você identifica a lesão e consegue tratá-la com maior facilidade. Primeira, esse padrão aqui, ó. Por que eu estou vendo isso? Agora eu vou lá para o meu modelo anatômico, ó. Vou vir aqui para o modelo anatômico. Aqui na mão a gente tem músculos, tá? A gente tem a eminência tenar, a eminência hipotenar e os músculos intrínsecos, tá bom? Lumbricais e interósseo, tá bom? Então a gente vai ter essa característica aqui na mão. Todos os músculos da mão, tá? Todos os músculos que a gente tem aqui na mão, basicamente são inervados ou pelo nervo mediano ou pelo nervo ulnar. E aqui é fácil de saber quem é inervado pelo mediano e quem é inervado pelo ulnar. A maior parte dos músculos da borda ulnar da mão aqui, ó, são inervados pelo nervo ulnar. Então aqui é nervo ulnar. Tem alguns músculos dessa região que são inervados pelo ulnar, tá? Como o adutor do polegar, mas isso não vai mudar nosso conceito aqui. E aqui a gente tem os músculos inervados pelo nervo mediano. Ó. Então a gente tem esse padrão. Tá? Então, o nervo ulnar inerva a borda ulnar da mão e o nervo mediano inerva a borda radial da mão, a maior área da mão. Esses dois nervos conferem tanto motricidade para a mão, principalmente no polegar e no dedo mínimo, ó, tá? Onde eu tenho aqui a eminência tenar fazendo oposição do polegar e a eminência hipotenar fazendo oposição do dedo mínimo. Esses movimentos fazem com que suas eminências tenar e hipotenar fiquem fortes. Então, essa característica de vocês terem esses montinhos aqui, que são as eminências, elas ocorrem porque vocês movimentam a mão. Se vocês pararem de movimentar a mão, ou seja, esses músculos ficarem atrofiados, eles vão ficar com aquele padrão lá. Aquele primeiro padrão, ele representa uma lesão do nervo mediano e do nervo ulnar. Ah, só pelo padrão das eminências tenar e hipotenar eu sei disso? Não. Pelo padrão flexor da mão. Tá? Por quê? Quando você só tem uma lesão do nervo ulnar, você tem esse padrão flexor aqui, ó. Dedos em garra do quarto e do quinto, tá bom? Quarto e quinto dedos em garra. Quando você tem uma lesão do mediano, tá? Uma lesão mesmo do mediano, uma lesão alta, que não seja túnel de carpo, você vai ter o padrão flexor, principalmente dos 3 primeiros dedos, e o quarto dedo sempre vem junto. Associado à perda de sensibilidade na mão, tá? Porque esses são 2 nervos que conferem sensibilidade para a palma da mão. O que é isso, rapaz? Sensibilidade para a palma da mão aqui, ó. Tá bom? Então, a borda ulnar da mão, nervo ulnar. A borda radial da mão, nervo mediano, tá bom? Então essa é uma característica que a gente tem aí, tá bom? Então isso é muito importante para a gente entender isso. Então quando a gente perde essas eminências aqui, já é sinal de alteração. E se só a eminência hipotenar fica atrofiada, provavelmente isso se trata de uma lesão somente do nervo ulnar. Então a eminência hipotenar fica atrofiada com esses 2 dedos em garra, tá bom? E quando a eminência tenar fica atrofiada, isso é um sinônimo de lesão do nervo mediano, tá bom? O nervo mediano, a lesão mais comum do mediano é a síndrome do túnel do carpo, né? Que ela ocorre aqui no canal do carpo e geralmente a pessoa fica com a eminência tenar, né? Quando é uma obstrução grande do nervo mediano, a pessoa costuma ficar com essa eminência tenar aqui bem atrofiada, tá? O padrão de atrofia que vocês vão ver mais na mão é esse aqui, ó, tá bom? Da eminência tenar pela lesão do mediano, tá bom? Então é a característica daquele primeiro caso, tá bom? Onde a pessoa tem aquele padrão de mão. Então esse padrão de mão que vocês estão vendo aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, ele é característico de lesão do nervo mediano por atrofia da eminência tenar e flexão desses 3 dedos e lesão do nervo ulnar. Eu falei ulnar ou mediano antes? Aqui, ó, quando eu falei aqui eu quis falar mediano, tá? Lesão do nervo mediano leva à atrofia da eminência tenar e flexão dos 3 primeiros dedos e a eminência hipotenar quando está atrofiada com a flexão dos 2 últimos dedos, lesão do nervo ulnar. E você percebe também na mão aqui, tá vendo a linha da vida que sumiu aqui, ó? Tem aquelas linhas, ó. Essas linhas de tensão que a gente tem na mão é porque a gente faz esse movimento aqui, ó. Quando a pessoa não consegue fechar a mão, essas linhas somem. Vocês podem ver que ele não tem as linhas aqui da mão, tá? Então a ausência de linhas na mão é caracterizada também pela falta de movimentos dos dedos da mão, tá bom? Então é isso que provoca. Não tem linha da vida. Desculpa se você vai ler a mão, aí a
A mulher que leu sua mão falou que você vai ter um futuro promissor pelo que viu nas linhas. Gente, desculpa acabar com seus sonhos, mas essa linha aqui, ó, eu não sei qual que é a linha da vida. Essa linha aqui se forma por causa disso, ó. Ó, tá vendo? Quando eu faço a oposição do polegar, olha o que acontece. A formação de uma prega aqui, ó, que é essa linha. E eu tenho outras duas pregas na mão, beleza? Essa primeira prega aqui, ó, mais distal, ela é pela oposição do dedo mínimo. E essa prega média aqui, pelo movimento de flexão. Na verdade, todas as pregas é boa, né? Eu tô com essa mania de falar igual cebolinha. Quando a gente faz o padrão flexor aqui, ó, a gente gera essas duas linhas na mão. Então esse cara aqui tem ausência das linhas na mão aqui, ó. Então característica de lesão desses nervos, tá? Que conferem flexão na mão. Esse outro padrão aqui é um padrão interessante também. Padrão da mão caída, isso aqui, ó. Por que a pessoa tá com a mão caída? Ora, porque ela não consegue levantar a mão. Se o cara não consegue levantar a mão, o que é isso? Lesão do nervo radial, tá bom? Quando a pessoa apresenta esse padrão aqui, ó, isso é uma alteração do nervo radial. Então, qual que é o histórico dessa pessoa? Fratura de húmero. O que acontece? Quando a pessoa tem fratura do terço médio do húmero, não é incomum a ruptura do nervo radial, que tem um sulco para o nervo radial posteriormente. E quando você fratura o húmero, ele pode cortar o nervo radial. Pode gerar uma lesão parcial ou uma lesão completa do nervo radial. E aí, quando você lesa o nervo radial, você paralisa todos os extensores de punho e dedos. Ou seja, tudo que tem do cotovelo para baixo vai ficar paralisado. E a pessoa não consegue fazer a extensão da mão. Tá? Por quê? Porque houve uma lesão no nervo radial. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui os músculos, ó. Esse aqui é o nervo radial, ó, que ele vai penetrar aqui no antebraço e inervar todos os extensores de punho e dedos. Então tá aqui o nervo radial, se eu colocar os músculos, ó, ele vai inervar todos os extensores de punho e dedos, ó. Então aqui, extensor longo, extensor curto, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor lunar do carpo, tá aqui, ó. Se esses músculos ficarem paralisados, você consegue fazer extensão do punho? Não. Consegue fazer extensão dos dedos? Também não. Então essa é uma característica de paralisia do nervo radial, mão caída. Então nessa aula vocês conseguiram ver os 3 padrões que a gente tem para os 3 nervos principais que penetram aí na mão de vocês, tá bom? O nervo radial, quando há lesão do nervo radial, mão caída. Nervo mediano, quando há lesão nessa região do antebraço ou acima do cotovelo, a gente vai ter padrão flexor, tá? Principalmente desses 3 primeiros dedos e atrofia da eminência tenar. E quando você tem uma lesão do nervo ulnar, tá? Um exemplo clássico de lesão do nervo ulnar é o João Carlos Martins, o maestro, que ele já teve tudo que é tipo de lesão no membro. Ele é um azarado do caramba, aquele cara também. Quando ele lesou o nervo ulnar dele, ele estava jogando bola, aí ele caiu com o cotovelo no chão e entrou uma pedra no nervo ulnar dele. E aí o que aconteceu? Na hora, padrão flexor do 4º e do 5º. Aí ele fez cirurgias e o caramba, mas ele teve um monte de problemas no membro superior. Mas basicamente esse é o padrão de lesão do nervo ulnar. 4º e 5º dedos em garra. Lembrando que a lesão mais comum aqui do membro superior, a lesão nervosa mais comum, é a síndrome do túnel do carpo. É a compressão do nervo mediano no ligamento transverso do carpo aqui, no túnel do carpo. Tá bom que aqui ele está ausente, do outro lado ele está aqui, ó. Esse aqui é o ligamento transverso do carpo, ó. Então a compressão do nervo mediano aqui, ó, forma a síndrome do túnel do carpo. E em casos de síndrome do túnel do carpo grave, mesmo que a pessoa não fique com esse padrão flexor, quando ela começa a perder força na mão, você vai perceber que a eminência tenar, ela já começa a ficar atrofiada. Percebe isso em pessoas que têm síndrome do túnel do carpo, tá? Eminência tenar atrofiada, uma coisa importante de salientar aí nesse caso, tá bom? Lesão de nervo ulnar mediano, lesão do nervo radial. E esses dois aqui, ó, padrão flexor de interfalangiana. Isso aqui é legal. Nesse caso aqui, vocês têm que entender a anatomia dos tendões extensores, tá? Então aqui você tem que entender a anatomia do extensor. Porque, olha que interessante, eu vou voltar lá no meu modelo anatômico, que eu gosto muito dele, ó. Olha que coisa legal, eu vou tirar os nervos, que agora não precisa, agora está falando de uma lesão ortopédica propriamente dita. Se você observar a mão aqui, ó, eu tenho aqui os tendões flexores com suas bainhas, ó. Então aqui é o flexor superficial dos dedos, tá bom? E aqui o flexor profundo dos dedos, ó. Então eu tenho 2 flexores aqui para os dedos, um superficial e um profundo. Qual que é a característica de cada um deles? Olha que legal, ó. O flexor superficial, ele vai somente atravessar a interfalangiana proximal, ó. Então ele movimenta a articulação interfalangiana proximal. Essa é a função desse músculo flexor superficial dos dedos. Ele faz isso aqui, ó. Então, quando eu quero testar a integridade do músculo flexor superficial dos dedos, o que eu peço? Eu travo a falange proximal e peço para a pessoa fazer flexão. Se a pessoa não conseguir fazer flexão da proximal, tem lesão? Provavelmente. Aí você faz o seguinte, você estabiliza aqui, ó,
a falange média e pede para ele fazer uma flexão da distal. Se ele consegue fazer da interfalangiana distal e não consegue fazer da proximal, a lesão é no flexor superficial, porque ele movimenta somente a articulação interfalangiana proximal. Aí eu preciso de um outro músculo, que é o flexor profundo dos dedos, que ele atravessa a articulação interfalangiana distal, para movimentar essa articulação aqui, ó. A interfalangiana distal. Tá vendo a diferença? Ó? Movimento na distal, eu tô testando o quê? Ó? Isso aqui é um teste pro tendão do músculo flexor profundo dos dedos. Íntegro no quinto dedo, íntegro no quarto, íntegro no terceiro e íntegro no segundo. Então todos os meus tendões extensores aqui profundos estão íntegros. Se eu vier aqui para testar o superficial, eu vejo o quê? Flexão da interfalangiana proximal. Ó. Consigo? Consigo. Ó. Consigo testar a integridade deles aqui, ó. Então, eu não tenho nenhuma lesão tendínea. Mas vocês viram a característica? Eu preciso de 2 músculos para fazer isso. Agora, olha o extensor, que interessante. O músculo extensor dos dedos, ó, é um só. Quando o aluno começa a estudar essa parte, ele fala, mas peraí, não tem extensor profundo e superficial? Não, só tem extensor dos dedos. Olha aqui, ó. Cara, uma das anatomias mais legais que eu considero muito funcional, muito louco, é a anatomia desse tendão extensor aqui. Olha que coisa linda. Você não precisa ter um superficial e um profundo. Olha como ele se apresenta. O tendão extensor, ele vai apresentar uma banda central que ela vai atravessar a articulação interfalangiana proximal. Aí ele vai emitir 2 bandas laterais aqui, ó. Ó, eu vou até pintar para você ver, ó. Aqui é a banda central, tá? Que ela vem aqui e movimenta a articulação interfalangiana proximal, a extensão da interfalangiana proximal, e as bandas laterais prosseguem, prossigam, não sei como que fala isso aí. Então tem as bandas laterais aqui, e elas se juntam aqui, ó, num tendão terminal aqui, ó, que ele atravessa a articulação interfalangiana distal. Isso significa que o tendão extensor central, que é esse aqui, ó, ele faz extensão da interfalangiana proximal. E esse tendão terminal aqui, ó, ele faz a extensão da interfalangiana distal. Então, quando a gente tem uma pessoa com o dedo em botoeira, que é isso aqui, ó, o que aconteceu aqui no caso? A pessoa teve uma ruptura, tá, do tendão extensor central, esse aqui, ó. Então, quando a pessoa tem o dedo em botoeira, você teve uma ruptura aqui, ó. Você tem uma ruptura do tendão extensor central e aí o que você não consegue fazer? Extensão da interfalangiana proximal, isso aqui. Aí o dedo fica nesse padrão, por quê? Porque essas bandas laterais aqui, ó, se romper o tendão central, as bandas laterais avançam para a região lateral dos dedos e a pessoa fica com essa deformidade aqui. E tem que usar órtese e tem que operar também, tá bom? Então, quando a pessoa tem o dedo em botoeira, padrão flexor da interfalangiana proximal, significa que houve ruptura do extensor central, do tendão extensor central. E quando a pessoa tem o dedo em martelo, que esse aqui é o dedo que eu consigo fazer melhor esse movimento, ó. Quando a pessoa tem o dedo em martelo, isso aqui, ele não consegue fazer extensão da interfalangiana distal, significa que houve ruptura do extensor terminal aqui, ó, tá bom? Então, quando romper o terminal, dedo em martelo. Quando romper o extensor central, dedo em botoeira. Que anatomia linda que tem esse tendão extensor aqui, não é? Então, você só precisa de um músculo extensor, porque o tendão extensor central movimenta a interfalangiana proximal e o tendão extensor terminal aqui movimenta a interfalangiana distal. Eu acho isso muito legal, eu acho a mão um dos lugares mais complexos do corpo humano. Trabalhei muitos anos com mão e eu gosto desses casos clínicos de mão aqui. Pensa anatomicamente, que as coisas ficam mais fáceis para você, tá bom? Pensa anatomia. É assim que funciona. Raciocine clinicamente. Raciocínio anatômico. Então aqui vocês já sabem o porquê que aqui há a lesão do ulnar e do mediano, o porquê que há uma lesão do nervo radial, o porquê que há uma lesão da banda extensora central do tendão do músculo extensor dos dedos e aqui da banda terminal do músculo extensor dos dedos. Tá vendo que cada lesão tem um padrão. Saiba entender o padrão de cada lesão. Isso é raciocínio clínico. Só de você olhar uma lesão, e é importante que você colha a história da lesão também. Por exemplo, o Carlos aí. Carlos tem o dedo em martelo. Tem isso aqui, ó, tá bom? Então a pessoa quando tem o dedo em martelo tem essa característica. É cirúrgico, tá? Esses 2 casos aqui são cirúrgicos, porque não vai recuperar. Não recupera, tá? Tendão rompido só com cirurgia, tá bom? Principalmente tendões da mão. É uma região muito complexa. Aí eu vou passar aqui uma outra imagem para vocês aqui. Essa aqui, ó. Região posterior da coxa com uma baita equimose aí. Tá vendo que a gente tá olhando só? A gente tá fazendo inspeção aqui só, tá bom?
Então a gente vai olhar. Aqui nos outros casos, a gente viu também parâmetros funcionais, a gente vê que a mão não tá com a característica que tem que estar. Então você está raciocinando de uma forma onde há uma coisa errada. Eu estou tentando identificar essa lesão para saber como tratá-la, entendeu? Então isso é importante de você saber. E esse último caso aqui, ó, esse roxão na coxa aí. Isso aí tá fácil para vocês aí. Quando você vê uma pessoa com um roxo, tá? Você vê uma pessoa com olho roxo. Você sabe que a pessoa brigou, sei lá, aconteceu alguma coisa. Você sabe o que foi, mas o olho roxeou por algum motivo. Tem coisa errada ali. Então, quando há o nome dessa coisa aqui, gente, é equimose, tá? Não é hematoma. Quando você vê um roxão na pele, o termo correto é equimose. Hematoma é o nome dado ao acúmulo de sangue que tem nesse espaço aqui. Então, quando você abrir a pele e observar o sangue coagulado, aí sim, aquilo é o hematoma, entendeu? Hematoma é diferente de equimose. Equimose é o que você tem na pele. Então, eu tenho uma baita de uma equimose na região posterior da coxa. Esse camarada aí conseguiu essa lesão jogando bola, igual o Carlos aí. Então, você vê que o cara, quando é ruim de bola, que nem é o Carlos, que nem esse cara aí, o cara vai lá e só se machuca, que nem eu também. Sabe por que eu desisti do futebol? Toda vez que eu chegava lá, era um grupo muscular lesado. Eu já tive todas as lesões no membro inferior que vocês podem imaginar. Já tive lesão na panturrilha, lesão na virilha, isquiotibiais, meu quadríceps tem um buraco. Então aí chegou um dia eu falei, ó, esse esporte não é pra mim, cara. Então eu jogava futebol com os amigos toda segunda-feira. E aí eu ficava podre a semana toda, aí não dava. E aí tinha esse camarada lá, que ele foi chutar uma bola, ouviu um estalão, já caiu no chão com uma baita de uma dor aqui na região posterior da coxa. Isso aqui, inclusive, foi um dos casos clínicos da nossa jornada de casos clínicos do mês passado. Se você participou, você lembra desse caso aqui. O que você vê aí? O que você identifica? É o seguinte, ó. Então, o roxo é na região posterior da coxa. E aí você tem que saber o seguinte: o que há na região posterior da coxa para lesar, para esse camarada ter esse padrão aí depois do futebol, depois de um chute, tá bom? Então é isso que você tem que pensar. Você tem que fazer uma história na sua cabeça para relacionar essa lesão com alguma parte anatômica que tem ali na parte posterior da coxa. A tendinite está relacionada com esses extensores. Você tem tendinite de extensores e tendinite de flexores. Depende da tendinite que o cara está tendo. Geralmente a dor no compartimento posterolateral é tendinite de extensores e no compartimento anteromedial tendinite de flexores. Dormência e formigamento no braço, lesão de nervo. Sempre que tem formigamento e dormência, tem algum nervo acometido. Tá? É assim, ó. Lesão de nervo, formigamento e dormência. Lesão de músculo, fisgada e queimação. Essas são características que você pode utilizar para diferenciar lesões de nervos e lesões de músculos. Equimose e hematoma. Olha só, equimose é um roxo que você vê na pele. Por exemplo, você tem aqui no cérebro, quando a pessoa tem um sangramento no cérebro, ela tem hematomas. Hematoma subdural, hematoma extradural. Aí quando o médico abre para retirar aquele hematoma, sai uma geleia lá de dentro, que é o coágulo. Então o coágulo é o hematoma. Entendeu? Aquele coágulo formado é um hematoma. O que você vê na pele é uma equimose, tá? Equimose é um tipo de lesão elementar de pele, tá? Hematoma pode acontecer em qualquer lugar do corpo, tá? E se bem que quando você tem uma equimose, evidentemente por baixo há um hematoma, né? Sangue coagulado ali. Então, quando a gente se refere ao termo equimose, a gente está falando de uma lesão dermatológica, tá? É uma alteração dermatológica. A gente consegue ver ali evidências de ruptura de capilares sanguíneos, ou até artérias mesmo, veias, tá? E aí tem aquele acúmulo de sangue no subcutâneo. E aí o acúmulo de sangue no subcutâneo dá essa característica da equimose aí. O que tem na parte posterior da coxa? Os isquiotibiais. Você tem o bíceps femoral aqui, ó, suas duas porções, tá errado, suas duas porções, semitendinoso e semimembranoso. Então, se eu deixar todo mundo transparente, esses aqui são os isquiotibiais, ó. São os músculos do compartimento posterior da coxa aqui, ó. Então, eu não lembro exatamente qual que era a lesão daquele camarada, mas ele tinha uma lesão grau 2, se eu não me engano, no semitendinoso, tá? Então, era uma lesão de semitendíneo. Isso foi um paciente que eu tive, acho que em 2004, 2005, faz muito tempo que ele foi paciente meu. Então, ele teve esse padrão, ele teve uma lesão de fibras musculares e aí teve aquele padrão de equimose.
Tá bom? Então ele teve uma distensão bem grave. Se eu não me engano, foi do semitendinoso. Tanto que eu relatei o caso dele na jornada de casos clínicos, tá? Preciso olhar de novo, mas se eu não me engano, foi uma ruptura de semitendinoso. E aqui eu vou mostrar uma última imagem para vocês aqui, ó. E essa última aqui, ó. Essa aqui de cima, ó. Agora é vocês, agora é com vocês, ó. Vocês vão pensar, vocês vão raciocinar clinicamente. O padrão de equimose nos membros geralmente se dá por pancadas ou por rupturas nos músculos, tá? Por distensões. Então são lesões musculares geralmente. E aí você vai romper capilares sanguíneos, pequenos vasos e aí vai dar essas equimoses aí. Olha só, isso aqui foi uma pegadinha que eu passei para vocês. Sabe por que foi uma pegadinha? Eu vou voltar lá. Então vocês acabaram de ser enganados aqui. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas mais importantes que vocês precisam fazer para raciocinar clinicamente não basta olhar. Isso aqui é um exercício que a gente está fazendo, porque quando você vai diagnosticar algo no seu paciente, você vai conversar com o paciente, você vai olhar, você vai examinar, você vai fazer testes, você vai olhar exames complementares, tem várias fases que você tem que seguir. Isso aqui foi só um exercício para a gente identificar algumas lesões aqui no membro superior e inferior. E eu falei para vocês uma hora aqui, e assim, é nos detalhes que a gente se apega nas coisas mais importantes. Que a história clínica é uma das coisas mais importantes, você conversar. Então aqui vocês podiam ter perguntado para mim, qual que é a história clínica desse aqui? Sabe qual é a história clínica? É ele, é a mesma pessoa. O que aconteceu? Ele teve a ruptura do semitendíneo, tá? Ele teve uma lesão no semitendíneo, uma lesão parcial, foi tratada. Aí ele andava de muleta, depois foi tendo independência e tal. O que acontece? Aqui embaixo dessa equimose, o que a gente tem? Tem sangue coagulado. E o sangue é líquido, tá? Aquele coágulo no subcutâneo é líquido. Então, quando o cara anda, fica em pé, ele começa a descer. E aí, isso aqui, ó, foi o sangue que começou a descer e foi pro pé do cara, entendeu? Isso aqui é um padrão bastante comum quando o cara opera o joelho, faz uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, aí às vezes fica uma equimose na perna, e aí você começa a fazer a terapia, depois de uns dias a equimose vai lá pro pé, tá? É porque esse hematoma tá descendo, tá? Então, costuma acontecer isso. Tá bom? Uma coisa que ajuda bastante nesse caso é a drenagem linfática, pernas elevadas, então são coisas que ajudam muito a evitar esse tipo de coisa, tá bom? Enfaixamento, então tem um monte de tratamentos para isso, tá bom? E aqui o que eu queria falar para vocês é dessa parte da anatomia clínica. Vocês veem como é importante você pensar na coisa? Quando você vê alterações como essas que vocês estão vendo aqui, ó, todas elas e muitas outras que vocês vão ter na vida, que vocês vão ver na vida, pensa clinicamente, tá? Pensa aí, você olha aquela mão e fala, ó, anota tudo que tá errado ali. Você vê esse dedo aí, anota tudo que você viu de errado aí. Dá nome ao padrão, tá? Então, padrão flexor, atrofia de eminências tenar e hipotenar, padrão flexor de interfalangiana proximal, padrão flexor de interfalangiana distal, mão caída. Você tem que saber os nomes dessas alterações. Por isso que você tem que estudar, identificar para depois tratar, tá bom? Porque o que a gente fez hoje foi um exercício de entender a anatomia de trás para frente. A gente viu primeiro a lesão para entender o que está errado nessas lesões, entendeu? Então isso é muito importante. Então hoje a gente fez um PBL aqui. A gente fez um ensino baseado em problemáticas aqui. Então esse camarada aqui, ele não tem nada na perna. Isso aqui é o hematoma que andou descendo aqui. Então é uma coisa que vocês vão ver. Quem trabalhar com ortopedia vai ver muito isso. Essas lesões nos membros inferiores, elas andam, tá? Então esses hematomas, eles tendem a se locomover pela ação da gravidade. Então isso aqui é um resumo do que eu queria conversar com vocês sobre pensar anatomoclinicamente, tá bom? O pessoal chama de raciocínio clínico. Então tem várias formas de abordar esse assunto aqui, tá bom? Espero que o que eu mostrei hoje nessa aula tenha ajudado vocês aí, beleza? Obrigado por participarem, ficarem comigo até agora e um grande abraço a todos vocês.